Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a indústria brasileira do século XIX até meados de 1929, onde acontece uma das maiores crises econômicas mundiais, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, a mais conhecida crise de 1929, ok? Seguindo o texto, nós vamos ver que durante o período do século XX, mais recentemente, a partir de 1901, o Brasil passou por profundas mudanças, tá? E isso deixa o Brasil já num aspecto de um país mais industrializado. Sabemos que hoje o Brasil ele passou por uma industrialização tardia. Hoje nós somos considerados um país industrializado, A gente não manuseia ainda a grande escala de tecnologia de ponta, tecnologia fina, a mais sofisticada, a mais moderna, mas nós não somos um país rural, Nós fomos. Hoje nós não somos mais um país rural e esse título o Brasil vai perder por volta mesmo da década de 20, década de 30. Tá ok? Com a economia baseada quase exclusivamente em produtos agrícolas e minerais, para sermos um país urbano como um dos maiores parques industriais do mundo. Então nós tivemos essa mudança. Deixamos de ser um país rural, que só lidava com produtos agrícolas, de pecuária também, e minerais, tá? E passamos a ser um país com um dos maiores parques industriais do mundo. Eu destaquei que a gente ainda não manuseia a grande escala de tecnologia de ponta, mas nós somos sim considerados um país muito industrializado. Essa mudança não se deu de maneira simples e suas consequências foram enormes para o Brasil. Vamos ver. No período em que o Brasil foi colônia de Portugal, o Brasil era proibido de produzir produtos manufaturados, apenas podia fornecer matérias-primas. Então a gente, na verdade, era um país que foi muito sugado, foi explorado, tiraram nossos recursos e levaram, sobretudo, para a Europa, para Portugal e os outros países europeus. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa, Dom Pedro e seus familiares, foi ocasionado por problemas políticos. Eles foram jurados de morte por Napoleão Bonaparte. Então, para eles não perderem a vida, para se salvarem, eles vieram para o Brasil escoltados pela Marinha Inglesa. A Inglaterra foi o país que protegeu a família real portuguesa pelos mares até eles chegarem ao Brasil. Aí essas leis passaram a serem regidas aqui. Leis que proibiam atividades industriais foram revogadas. Quais são? Em meados do século XIX, por volta de 1850, 1860, instalaram-se as primeiras indústrias, estaleiros de pequenas metalurgias, moinhos de farinhas, tecelagens, fábricas de cerâmica e fábricas de ferramenta também. Todas elas produziam o necessário apenas para o consumo interno. Já em 1844, houve a implantação da tarifa Alves Branco, que elevou as taxas de importação em 44%, encarecendo os produtos importados. Por que isso? Porque os produtos nacionais deveriam ser valorizados. Eles queriam valorizar os produtos brasileiros para que os produtos importados ficassem um pouco de lado. Porque com os produtos brasileiros sendo valorizado, ou seja, os produtos nacionais sendo valorizados, o Brasil teria condições de crescer ainda mais, tendo a nação e seus produtos com valor acima dos importados. Já em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiro, o que veio a impulsionar a busca por mão de obra de imigrantes europeus, sobretudo italianos, alemães, poloneses, alemães e poloneses que se instalaram principalmente no sul do Brasil. E sabemos que aí 38 anos depois, em 1888, no dia 13 de maio, assinado pela Princesa Isabel, a Lei Áurea daria liberdade a todos os negros, haveria a abolição da escravatura. A proibição do tráfico de escravos transferiu parte dos capitais até então utilizados nessa atividade para investimento em outros setores da economia e entre eles os da indústria de bens de consumo. E nessa passagem de colônia portuguesa para um país independente, industrializado, não podemos dizer que a industrialização brasileira teve início naquela época.
tá? Pois não foi desencadeado nenhum processo de desenvolvimento industrial. Tá? Mesmo com o Barão de Mauá, que infelizmente, né, as suas ideias não conseguiram ir à frente devido a uma série de conflitos políticos, tá? Mas houve também apenas surtos de desenvolvimento industrial, que no caso foi o do Mauá, como eu citei para vocês. Em geral, esses surtos ocorriam graças ao esforço e à iniciativa de alguns indivíduos. O mais famoso deles foi o Barão de Mauá, citado agora mesmo. Barão de Mauá, para quem não conhece, né, está aí a fotografia e o nome dele era Irineu Evangelista de Souza, ok? Durante a Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1919, devido ao conflito, as importações tornaram-se praticamente impossíveis, né? A gente não estava conseguindo comprar esses produtos, né, de outros países, ou seja, importar. Então teve início um real impulso à industrialização brasileira. A gente foi obrigado a se industrializar para poder fabricar aqui os produtos que uma vez nós comprávamos, né, que outrora nós comprávamos. Então a gente vai precisar agora fabricar aqui para o nosso próprio consumo. E aí o Brasil tem o primeiro empurrão para a industrialização. Daí até a década de 30, a economia brasileira ainda era essencialmente agrícola, como eu já havia falado. Né? Os nossos produtos eram agrícolas e também de pecuária, e apoiada quase que exclusivamente no café. Sabemos que o lucro do café, né, o que a gente teve de importante, foi o que impulsionou também a industrialização aqui no Brasil. Tá? E em 1929, esse ano que marca, né, a crise mundial, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que afeta a economia mundial como um todo, né, uma forte crise econômica atingiu o mundo e com isso os preços do café despencaram. E diante dessa nova realidade, cafeicultores e outros detentores de recursos financeiros desenvolveram aplicar seus lucros em outros setores, né, dentre eles o setor industrial, criando um novo caminho econômico para o Brasil. Então a gente aproveita, a gente usa, né, a gente usufrui desse lucro que o café proporcionou e a gente vai agora investir no setor industrial, né? A gente vai expandir o parque industrial brasileiro. E aí tem início, enfim, um processo contínuo de industrialização no Brasil, que aí vai passar pelo governo de Getúlio Vargas, né? E posteriormente pelo governo de Juscelino Kubitschek, que dá ainda mais um gás na industrialização do Brasil. Foram fundamentais para o desenvolvimento industrial brasileiro. Dinheiro disponível, né, o lucro do café, a mão de obra de imigrantes, né, imigrantes europeus, e necessidades econômicas da época. Porém, para que ele avançasse, o Estado, o governo, né, teve que se atuar diretamente, tá? Teve que atuar, teve que agir de uma forma, de certa forma, protecionista, né, investindo na indústria de base durante as décadas de 40 e 50. Tá? Meados aqui já do século XX. Dois exemplos dessa intervenção estatal são a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a criação da tão famosa aí Petrobras, né? Temos aqui a CSN, né, que lida com essa parte de metalurgia, a Petrobras com o petróleo, e aqui nós vamos ter de colônia a país industrializado, como eu disse para vocês, já no governo de JK, Juscelino Kubitschek, né, em 1956, o Brasil deu um enorme salto industrial com a implantação da política desenvolvimentista, né, aquela que a gente já viu, 50 anos em 5, ou seja, cada ano seria como se fosse uma década, 5 anos, 50 anos. A meta era alinhar o Brasil com as nações mais modernas e isso exigia expansão industrial. Nesse caso, foi usado o capital nacional, né, o privado estatal, ou seja, de empresas que não eram do governo e do próprio governo, tá? E capital estrangeiro também, ocorrendo uma internacionalização de uma parte de nossa economia com grande participação de empresas de fora, estrangeiras, né, que a gente vai chamar de transnacionais. Já nos anos 70, né, durante o regime militar, durante o governo de Médici, o Brasil passou novamente por um grande crescimento industrial que foi conhecido como milagre econômico. O milagre econômico brasileiro que deixa o Brasil aí entre as maiores economias do mundo. Já na década de 80, né, conhecida como década perdida, houve uma forte crise econômica que estagnou os investimentos na área industrial. Ou seja, enquanto países, né, subiam de uma forma muito veloz
né, no resto do mundo, sobretudo no Sudeste Asiático, os tigres asiáticos, para eles foi muito bom essa época. Já a década de 80 para o Brasil não foi boa, porque nós tivemos uma estagnação, a gente não teve nenhum desenvolvimento do setor industrial brasileiro. Já na década de 90 e 94, né, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o FHC, o Brasil volta a crescer industrialmente, entrando no século XXI como um dos países mais industrializados no mundo, né? Aqui já o Plano Real funcionando e até hoje vigente, né? A nossa moeda é o real brasileiro. Então eu pontuei, pessoal, essas principais informações que também podem ser encontradas na apostila, tá ok? Eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, né? Quem está aqui comigo ouvindo isso é porque assistiu, agradeço vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, né, no WhatsApp ou no próprio post, tá? Faça os exercícios e a gente se encontra numa próxima aula para uma possível correção. Um grande abraço para vocês e até a próxima.